Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é ao mesmo tempo fascinante e, vamos ser sinceros, um pouco aterrorizante. A história das bolhas financeiras. A nossa análise é inspirada na obra Crash, de Alexandre Versignasse. É uma verdadeira jornada sobre como a euforia coletiva pode, do nada, criar fortunas e, com a mesma rapidez, transformar tudo em pó. E no processo a gente acaba descobrindo alguns padrões bem profundos da natureza humana e, claro, do mercado. Para começar essa história, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Holanda, século XVII. O país era tipo o centro do mundo, a maior potência econômica da época. E o que deu início a uma das maiores loucuras financeiras que o mundo já viu não foi ouro, não foram especiarias. Foi algo muito mais delicado, mais frágil, uma flor. Uma flor que tinha acabado de chegar do Império Otomano e que, sem ninguém prever, estava prestes a colocar uma nação inteira de joelhos. Tudo começa com uma pergunta, que na época até parecia fazer sentido. Afinal, quanto pode valer uma flor? As tulipas, com aquelas cores vibrantes e formas exóticas, viraram o símbolo máximo de status para a nova elite de comerciantes ricos da Europa. E os holandeses, que sempre foram mestres do comércio, farejaram ali uma oportunidade de lucro. O que ninguém, absolutamente ninguém, podia prever era a escala da obsessão que estava por vir. E a resposta para aquela pergunta, bem, ela desafia qualquer lógica. No auge da febre, um único bulbo de uma variedade super rara de tulipa podia ser trocado sem exagero por uma mansão nos canais de Amsterdã. A gente está falando de valores que hoje equivaleriam a mais de R$200 mil. Isso tudo investido não num negócio, não num ativo que produz alguma coisa, mas numa promessa enterrada na terra. E aqui a história ganha um toque de ironia. Uma ironia quase poética. Sabe o que tornava essas tulipas tão especiais e caras? A beleza delas era, na verdade, o sintoma de uma doença. Um vírus quebrava a cor original da flor, criando padrões de listras, de chamas, desenhos únicos e totalmente imprevisíveis. Ou seja, uma imperfeição, uma anomalia viral, transformou uma flor comum numa obra de arte viva e, por consequência, num objeto de desejo e de especulação completamente desenfreada. A doença da planta virou o luxo do homem. Essa obsessão toda acabou criando um roteiro, quase um manual de instruções, com 4 fases que iam se repetir muitas vezes na história. Primeiro, a novidade vira um item de luxo. Segundo, os especuladores chegam em peso. Eles não compram pela beleza, mas só pela especulação de revender mais caro. Terceiro, o mercado se desconecta totalmente da realidade. As pessoas começam a negociar contratos futuros, ou seja, promessas no papel de bulbos que nem existiam ainda. A flor de verdade se tornou irrelevante. E por último, a 4ª fase, o frenesi. A loucura se espalha para todo mundo e até a tulipa mais comum, mais simples, vê seu preço explodir mais de 1000%. E então, como acontece com toda a bolha, ela estourou. Em fevereiro de 1637, bastou uma pessoa decidir vender. Foi o gatilho para o pânico. Aquela crença coletiva de que os preços iam subir para sempre evaporou. Da noite para o dia, contratos que valiam fortunas viraram só papel sem valor. Pessoas que tinham vendido casas, terras, negócios, tudo para entrar no jogo, perderam tudo. O colapso foi tão devastador que a economia holandesa, a mais poderosa do mundo, levou anos para se recuperar. Seria até um alívio pensar que a mania das tulipas foi um episódio isolado, um delírio coletivo que nunca mais aconteceu. Mas a verdade, infelizmente, é outra. A história não só rima, ela praticamente ecoa. E o padrão se repete de uma forma que chega a ser assustadora. Olha só, das promessas de comércio com a América do Sul que criaram a bolha dos mares do Sul na Inglaterra, passando pela febre das ferrovias no século XIX, até chegar na nossa era com a bolha da internet, a bolha.com no ano 2000. O nome do ativo muda. Pode ser tulipa, ação de empresa, o que for. Mas a narrativa, a história de euforia, de ganância e de colapso, ela permanece a mesma. A tecnologia evolui, mas a nossa psicologia, pelo jeito, não muda muito. E talvez o exemplo mais poderoso disso seja o de Sir Isaac Newton. Pensa bem, o gênio que decifrou as leis do universo, que calculou a gravidade, nem ele conseguiu resistir à força de atração de uma bolha financeira. A história é inacreditável. Ele investiu, ganhou um bom dinheiro e, como um bom cientista, saiu. Mas ele não aguentou ver os amigos continuando a ganhar fortunas. A ganância falou mais alto. Ele voltou com tudo, apostou alto e perdeu o equivalente a 80 milhões de libras hoje. Foi daí que veio essa frase, que é um lamento que ecoa até hoje.
E olha só que curioso, enquanto Newton perdia a fortuna dele na Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha, na França, a bolha da vez era tão grande, tão avassaladora, que a própria língua francesa precisou se adaptar. A palavra millionnaire, milionário, foi criada ali, naquela época, para descrever essa gente que ficava rica da noite para o dia, com fortunas que só existiam em pedaços de papel. E para quem acha que hoje em dia a gente aprendeu a lição, é só olhar para o passado bem recente, para o começo deste século. A bolha da internet, a bolha.com, foi movida pela promessa de uma nova economia. E o resultado? 4 trilhões de dólares, esse foi o valor que simplesmente evaporou do mercado quando a realidade bateu na porta. Uma riqueza maior que a economia de muitos países que desapareceu. E isso tudo nos leva à pergunta principal. Se o padrão é tão óbvio, se a história se repete e o final é sempre doloroso, por que a gente continua caindo na mesma armadilha? A resposta, ao que tudo indica, não está nos gráficos do mercado, mas sim na arquitetura do nosso próprio cérebro. A questão é que a gente tem um hardware mental que foi projetado para sobreviver na savana, não para investir em Wall Street. E aí entram 2 instintos bem primitivos que viram péssimos conselheiros financeiros. O primeiro é o famoso efeito manada. Na dúvida, siga o grupo. Na natureza, isso salva vidas. No mercado, te leva direto para o abismo. O segundo é a aversão à perda. Nosso cérebro simplesmente odeia perder. E odeia com uma força muito maior do que ele gosta de ganhar. E isso não é só um palpite, é ciência. Estudos da economia comportamental, como os do prêmio Nobel Daniel Kahneman, mostram que o impacto emocional de uma perda é mais ou menos 2 vezes mais forte que a alegria de um ganho do mesmo valor. Pensa no futebol. A dor de levar um gol no último minuto é infinitamente maior que a alegria de fazer um, certo? Essa simetria emocional nos torna reféns do medo e nos leva a tomar decisões completamente irracionais. E aí, pronto, a armadilha está montada. O efeito manada nos faz comprar quando tudo já está caro, por puro medo de ficar de fora da festa. E a aversão à perda nos faz vender quando tudo está barato, em pânico, só para estancar o prejuízo. Comprar na alta e vender na baixa é a receita perfeita para a destruição de patrimônio e a fórmula que alimenta essa montanha-russa sem fim dos mercados. Mas, no meio de tanta destruição, existe um paradoxo. E se essa loucura toda, essa tal destruição criativa, na verdade deixasse para trás algo de valor, algo que dura? Vamos dar uma olhada nos escombros e ver o que foi construído em cima deles? A bolha das ferrovias na Inglaterra do século XIX, por exemplo, foi um verdadeiro massacre financeiro para muita gente. Só que todo aquele dinheiro, todo aquele capital injetado pela euforia, construiu em poucos anos uma rede de trilhos que virou a espinha dorsal da Revolução Industrial. Um legado de infraestrutura que moveu a economia do país por um século. A mesma coisa aconteceu com a bolha da internet. Trilhões de dólares evaporaram, sim, mas foi esse dinheiro que financiou a instalação de milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica pelo mundo todo. A infraestrutura que permite que a gente esteja conversando agora, que permite o streaming, as redes sociais, tudo isso foi em grande parte construído sobre os destroços daquela exuberância irracional. E isso nos leva a uma conclusão bem interessante. As bolhas não são só histórias de ganância ou de estupidez. Elas parecem ser um efeito colateral, uma febre que acompanha o progresso. É a forma meio caótica, meio ineficiente, com que a humanidade financia suas grandes revoluções. A história mostra que a combinação de uma nova tecnologia transformadora com a nossa psicologia, que não muda nunca, é a receita certa para a próxima bolha. A única pergunta que fica no ar é: qual vai ser a tecnologia que vai alimentar essa próxima grande onda?